chamo Sidney Marcos, tenho 46 anos de idade, sou casado, tenho um casal de filhos, minha filha chama Tainá e o meu filho chama Isaac, e sou casado com a Cisley. Agradeço a Deus todos os dias pela família que tenho. E hoje, Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade de partilhar o Evangelho. Hoje o Evangelho muito forte vem falar para nós sobre perdão. O Evangelho se encontra no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 ao 35. E pegando uma parte do capítulo 19, versículo 1 e 2. Aonde que Jesus vem trazer para nós no Evangelho sobre o perdão. A palavra de Deus vem hoje buscar a partilha. E falar do Evangelho, eu digo para vocês o seguinte: antes de qualquer coisa, eu falo para mim mesmo, que não é fácil. A palavra de Deus fala o seguinte: entrar pela porta estreita. E hoje, nosso tema, eu posso dizer o seguinte: vai estreitar muita coisa em nossa vida. Vai estreitar muita coisa em nossa vida. O Evangelho hoje coloca Pedro no momento em que ele faz uma pergunta para Jesus: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Seria 7 vezes? Jesus então responde a Pedro: digo-vos, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Esse Evangelho nós podemos partilhar várias situações. A primeira de Pedro, discípulo de Jesus. Qual seria a finalidade, o objetivo que Pedro fez essa pergunta a Jesus? E veja como Pedro foi fundamental para que possamos entender a dimensão de que perdoar e ser perdoado. Esse Evangelho tem 2 situações e 2 colocações. Tem um momento em que eu sou perdoado e tem um momento em que eu preciso perdoar. 2 situações nas quais no Evangelho tem 2 tipos de ação. Mas vamos falar primeiro de Pedro. Eu imagino que Pedro, quando fez essa pergunta para Jesus, eu acho que ele ficou um tanto quanto espantado com a resposta, porque Pedro era o líder daqueles discípulos, e ele achava que ele estava fazendo uma pergunta e dando uma resposta ao mesmo tempo, de imediata, em que agradasse a Deus, que agrada a Deus. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, sabedoria e amor, coloca uma condição maior do que a de Pedro. Olha, imagina, gente, por que Pedro colocou 7 vezes apenas? Quando queremos exaltar ou colocar grande algo, um projeto, uma situação, então você procura multiplicar. Quando você fala de uma pessoa boa, você fala, essa pessoa é 10. Quando você elogia um trabalho, uma situação, um serviço, ó, o seu serviço ficou nota 10. E assim também era usado naquele tempo. Naquele tempo se usava o perdão em 3 vezes. E Pedro utilizou naquela oportunidade, seria 7. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. É o número da perfeição. E Jesus colocou uma situação no tanto quanto Pedro ficou espantado. Porque talvez Pedro esperava um elogio. Parabéns, Pedro. E vocês que também pegassem o exemplo de Pedro, que aprendesse que perdoar até 7 vezes já é perfeição. Mas Jesus colocou algo muito maior. 70 vezes 7 é a perfeição multiplicada.
Olha a dimensão que é o perdão. E aí nós trazemos para dentro do nosso coração de que forma que é o perdão que eu direciono àquela pessoa que faltou comigo, que fez algo que não foi do meu agrado. Qual é a proporção? É o perdão emocional, momentâneo, ou o perdão de Deus? E como que você classifica o perdão de Deus? Quando que você reconhece que há realmente perdão na situação? Gente, hoje nós vivemos no dia a dia, dentro da nossa própria casa. Às vezes você perdoa, mas todos os dias você está jogando na cara da pessoa a situação. Às vezes uma situação com o esposo, com o filho. Aquele dia você fez, eu te perdoei, mas agora eu te perdoo mais não. Vem cá, o perdão realmente aconteceu? Como que se classifica? Como que você enxerga que o perdão realmente aconteceu? Pedir que a pessoa esqueça a situação talvez não seria esse. Esse é o desafio de administrar. Mas você vai entender quando realmente o perdão existe, quando você busca naquela pessoa orar por ela, que aí você vai realmente entender. Talvez seja difícil esquecer. E existe um ditado popular que diz o seguinte, amados, eu sempre utilizo isso, né? Quem bate esquece, quem apanha não. Olha, quem bate esquece, quem apanha não. Mas em vários pontos a palavra de Deus nos convida para você obter e ganhar a salvação. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. E nos ensinamentos de Jesus Cristo ele fala: se alguém lhe der um tapa em uma face, que você vire a outra. É uma atitude nobre, uma atitude de demonstrar, mas mesmo assim eu estou aqui na minha simplicidade e humildade. Descobrir o perdão, buscar perdoar. Você acredita? Em uma situação, eu lembro que o Padre Léo, em uma pregação, ele falava que muitas situações, muitas enfermidades acontecem em nossas vidas por falta de perdão. É porque você está com algo te impedindo alcançar a graça. Algo que aconteceu lá atrás, um desentendimento na família. E até quando isso vai existir na sua vida? Até quando você vai reconhecer que você precisa perdoar? Ah, mas eu já tentei várias vezes, eu não consigo. Porque você realmente não viveu a graça do perdão. É porque você ainda não utilizou 70 vezes 7. Não é 490 vezes não. É infinitamente. É todos os momentos. O perdão, ele precisa morar, existir. Nesse mesmo evangelho, quando eu disse que ele traz duas situações, de receber o perdão e dar o perdão, foi quando o rei chama os seus empregados para um acerto, e um empregado lhe deve apenas 10.000 talentos, 10.000 talentos, ou 10 milhões, como queira. E ele, o rei, vendo que ele não tinha condição de pagar aqueles 10 milhões ou 10.000 talentos, o rei simplesmente coloca à venda ele como escravo, sua esposa, os seus filhos e também os seus bens. Mas ele implora o perdão para aquele rei. Ele implora o perdão e pede apenas mais um prazo para que possa pagar a dívida que era enorme. Assim, se pararmos para pensar, quantas vezes nós ajoelhamos e pedimos perdão a Deus? Quantas vezes nós reconhecemos que somos falhos durante a celebração da Santa Missa, durante o nosso momento íntimo com Deus, no nosso quarto, oratório,
E ali entendemos que Deus ouviu a nossa súplica e reconhecemos que fomos perdoados. Mas aí vem depois, quando eu saio lá fora, eu acabei de pedir perdão, mas aí chega um irmão para mim e fala: Sidnei, me perdoa, eu não queria falar aquilo. Rapaz, você deveria ter pensado antes de falar. Eu não quero nem te ver. Eu não quero te ver. Você deveria ter pensado antes de ter me dito aquelas coisas. Me machucou muito. Eu não quero te ver. Então, você já imagina essa sua história se enquadrar dentro desse texto? Olha, amados, é um dos caminhos mais difíceis, é o perdão, mas não é impossível. E quando é que nós vamos conseguir reconhecer que alcançamos e conseguimos perdoar? É quando não conseguimos mais enxergar malícia no coração. É quando eu consigo olhar para aquela pessoa que disse algo que não foi do meu agrado, desejo ela paz e começo a orar por ela. Então você fez a coisa certa quando você perdoou infinitamente. Você fez a coisa certa. A qualidade, a forma de perdoar. Nós precisamos entender isso. Nós sabemos de uma coisa: nós não conseguimos, nós podemos esconder do Sidnei, do Rodrigo, né? Mas de Deus não. O perdão, ele tem que partir de dentro do nosso coração. A paz em Deus, é isso que precisamos buscar. Que agrada a Deus é que eu ame minha pequenez. Um trecho da música da Ziza Fernandes, eu me identifico muito com ele. E acredito que você também precisa entender, quando você recebe o perdão de Deus e você é colocado à prova para você perdoar o seu irmão, qual seria a sua atitude? De imprensá-lo e colocá-lo na prisão, que pague até o último gotinha daquilo. Eu quero mais que você sofra. Aí Jesus vai dizer para você: você vai ser tratado da mesma forma quando chegar ao céu. Olha que responsabilidade. E nesse evangelho Jesus fecha: se você não perdoar de todo o coração, você não vai ter espaço lá no céu. Olha, se você não perdoar de todo o seu coração, você não tem espaço no céu. O perdão, ele precisa existir dessa forma. Às vezes confundem o perdoar com o desculpar. Cuidado. Cuidado, porque você pode estar enganando a você mesmo, que a Deus você não engana. Perdoar, você consegue detectar quando você sente o desejo, o prazer e a vontade de orar por aquela pessoa. Só assim você realmente deu-lhe o perdão. Perdoar 70 vezes 7 não é matematicamente dizendo não. É com perfeição, é com amor, é com caridade. Deus lhe abençoe e que o perdão esteja fluindo no fundo do seu coração. Se você tem alguém que te impede de aproximar-se mais de Deus com intimidade, vá lá reconcilie-se com Ele. Aproveite a oportunidade, porque nós não sabemos nem dia nem a hora. O perdão é a chave para a nossa salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.